Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese, episódio número 18 sobre suplementos essenciais na menopausa. Então você que está chegando aí próximo, climatério, perimenopausa, menopausa mesmo, você precisa de algumas suplementações e eu vou te ajudar aqui com 5 suplementos que eu considero fundamental para a sua saúde. A gente só entende o que é a menopausa quando a gente entende o que é o sintoma. A maior parte de vocês, mulheres, dizem, ou relatam que passam a menopausa e algumas nem sentem nada, mas às vezes você não sabe nem qual sintoma você está buscando. A gente acha que menopausa é só calorão, não é, vai muito além dos fogachos, Então tem saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde muscular, saúde metabólica, qualidade sexual, qualidade do sono, qualidade de muita coisa que dá pra gente melhorar, mesmo que você faça ou não faça a reposição hormonal. A suplementação faz diferença na sua vida, já que todo mundo vai com suplemento. Eu tô aqui com meus 34 anos e tá cheio de suplemento. Imagine se você não vai suplementar por volta dos 40, 50 anos. Lembre-se que a nossa alimentação é muito pobre e quando a gente pega no exame, todo dia eu atendo aí pacientes super depletados. Então vamos falar sobre os suplementos na menopausa com o nosso patrocínio de sempre aqui agora, com uma canequinha linda aqui do Mercado Equilíbrio. Porque a gente tem que hidratar e vocês precisam se hidratar também na menopausa. Todos os suplementos eu passei para buscar lá no Equilíbrio, então toda vez que eu entro na loja, me perco tamanho, tanto oferta e opções para a gente buscar lá, mas eu trouxe todos eles, para você ver que você pode ir na farmácia, mas lojas naturais, principalmente o Mercado Equilíbrio, você vai encontrar todo tipo de suplementação. Então vamos começar pelo Complexo B, que é um dos suplementos que eu mais gosto e não tem ninguém que sai do meu consultório sem Complexo B. Seja menopausa, seja homem, seja jovem, seja qualquer pessoa, o Complexo B é fundamental. E por que é Complexo B? Porque são diversas vitaminas. O Complexo B é lindo e todas as vitaminas, elas se ajudam entre si, vamos dizer assim. Basicamente, ele tem uma função muito de energia, do metabolismo. Então, o Complexo B, ele vai mexer com a sua energia, sua força, sua disposição e a condução de impulsos nervosos. Então, melhora a energia, melhora a memória, melhora a concentração, melhora as parestesias, que é muito comum ter formigamento, ter parestesia. E todos precisam, por quê? Porque hoje a gente trabalha muito mais, a gente produz muito mais do que antigamente. Ah, não precisa, doutor? Precisa sim, porque você vai ver que a maior parte de vocês tem déficit de Complexo B. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um, sobre as mais importantes. A gente começa pela B1, que é a tiamina. A B1, ela tem muito relação com impulsos nervosos. A B1 é classicamente aquela vitamina relacionada ao alcoólatra, aquele alcoólatra que depois de um tempo ele começa a andar cambaleando, sabe aquela pessoa que você vê na rua e cambaleando, mesmo sem estar bêbado, geralmente ela tem uma deficiência de B1 e ela tem muita baixa energia. B1 funciona muito na geração do ATP, da energia e na transmissão de impulsos nervosos. A B1, dificilmente as pessoas têm deficiência, a não ser que você deplete, tá? Mas é uma vitamina importante para ser suplementada. Vitamina B2 e B3, e dessa vez eu trouxe aqui para vocês lá do Mercado Equilíbrio, esse Complexo B, que tem uma posologia bem legal, tem uma dosagem bem interessante de todo o Complexo B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Ainda tem um magnésio de brinde aqui que vale muito a pena. B2 e B3. B2 e B3, ela tem muita relação com a energia. B2 e B3 age lá na mitocôndria por duas coisinhas chamadas NAD e FAD. É isso aí, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o que você precisa entender sobre B2 e B3? Suplemente B2 e B3 se você quiser melhor performance, se você quiser emagrecimento, se você quiser melhor desempenho cognitivo, esportivo, mental, B2 e B3. Pensou em mitocôndria, pensou em B2 e B3. A B2 é a riboflavina, aquela clássica cor amarela que dá toda vez que a gente suplementa o Complexo B. Você vai no banheiro, quando você faz um xixi, ele sai amarelão por culpa da riboflavina, B2. A B3 é a niacina, também relacionada aí ao FAD. Também tem muita relação com doenças de pele, a clássica pelagra aí por deficiência de B3. B1, B2 e B3, essas são muito importantes na energia.
tá? Agora a gente vai para B6, para B9, para B12, são as minhas 3 preferidas aí do complexo B. A B6 eu gosto de falar que é a vitamina relacionada à ansiedade. Não se esqueçam que vocês na menopausa, basicamente todas, ficam mais ansiosas na menopausa. Ela participa na síntese dos aminoácidos, principalmente serotonina. Então ajuda também na formação da bainha de mielina, que é onde conduz os impulsos nervosos, e também na produção da fosfatidilcolina, que ajuda a memória. Então entra na formação do triptofano e da serotonina, e as 3, B6, B9, B12, ajudam muito na homocisteína. Você, mulher, na menopausa, com exame de homocisteína alta, não pode. Não pode por quê? Porque aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto. Pela falta do estrogênio já aumenta o risco, pela homocisteína alta também aumenta o risco. Então precisa ter doses, valores baixos de homocisteína, o ideal de 5 a 7. O B9, o folato, classicamente conhecido aí pelas gestantes, né? Vocês na menopausa não vão se preocupar com a questão de gestação, mas é uma vitamina muito relacionada à depressão, muito interessante, tá? Quadros depressivos, então é muito comum na menopausa a mulher ficar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais triste, aqueles pensamentos, mas aquele embotamento emocional. Suplemente altas doses de folato, não ácido fólico e sim folato ou metilfolado ou ácido fólico metilado, isso já ajuda bastante, tá? Então depressão, neuropatias, fadiga, dor na língua, tá gente? Glossite também tem relação com deficiência de folato. B12, a fantástica, nossa cobalamina vermelhinha, linda e cheia de energia. É a única do complexo B que é exclusivamente animal, tá bom, gente? Então lembre-se, se você estiver na menopausa, for vegetariano ou vegana, não se esqueça de B12. E a B12 também tem uma relação muito importante com o ácido clorídrico, já que a gente depende de fator intrínseco para a absorção de B12. Então, quando você entra na menopausa, você começa a fazer hipocloridria, lembre-se. A acidez estomacal diminui, a absorção de B12 também diminui. Eu pego muita paciente na menopausa com B12 baixíssimas, 200 de B12. Não tem como estar bem, não tem como performar bem, não tem como ter disposição com uma B12 baixa. Então, ela é vermelhinha, tá? Ajuda muito em memória, cognição, aprendizado, energia, força. B12 é vida. B5 e B7 são 2 vitaminas até discutíveis do complexo B, né? A B7 é a biotina, classicamente aí as mulheres conhecem tudo, adoram a biotina, porque é a vitamina da beleza, do cabelo e tudo mais. E a B5, que é o ácido pantotênico, né? Ou pantotenato de cálcio, que basicamente PAN já mostra que em quase todos você já tem, quase todo alimento vai ter. Então são difíceis ter deficiência, tá? Mas lembre-se aí da vitamina da mulher. Então, gente, complexo B. Pode fazer venoso ou pode ir lá no equilíbrio e encontrar o complexo B na forma de comprimido. É um dos suplementos mais importantes que eu considero, tá? Não fiquem sem complexo B, principalmente na menopausa. A gente vai para a vitamina D. Deixa eu buscar aqui a vitamina D, que essa aqui também não dá para ficar sem. Você sabe que na menopausa o que acontece? O cálcio, o osso fica fraquinho, tá? Então sem vitamina D não dá certo. E as mulheres, né, os homens também, conforme o envelhecimento acontece, a gente também tem uma menor absorção do sol, da conversão da vitamina D. Então é muito comum você ver pessoas mais velhas, principalmente os idosos, com baixíssima vitamina D, tá? Tem uma conversão muito menor. Então a vitamina D entra no metabolismo do cálcio e do fósforo, mas ele age em outras coisas importantes, tá? Primeira coisa, na felicidade, não dá para ser feliz com vitamina D baixo, principalmente pela relação da serotonina. Então lembre-se que a menopausa vai alterar um pouquinho essa relação de energia, de felicidade, de propósito de vida, né? Porque quando a mulher entra na menopausa, ela acha que a vida está acabando. Não, tem muita vida indo pela frente. E vitamina D baixa só atrapalha. Mas ela tem uma função cardioprotetora, então é importante como antipertensiva, ajuda no controle da pressão e ajuda a regular o cálcio também, né? Lembra-se que o cálcio nos vasos, a gente vai falar da K2 ali, mas predispõe a mais aterosclerose, tá? Então é importante usar. Imunomodulador, melhora muito o sistema imunológico, tá? Então faz aquele down regulation que a gente chama do sistema imunológico. Então aquelas doenças autoimunes,
autoagressão, aquilo controla muito com vitamina D, ajuda no desenvolvimento cerebral, ajuda na resistência à insulina, porque quase todos vocês menopausadas vão ter alguma alteração com a insulina, e ajuda na reparação do DNA. Então, se você quer viver mais 30, 40, 50 anos, tenha bons níveis de vitamina D. Sempre associado com a K2, gente. Sempre, 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 sempre. Não use vitamina D sem vitamina K2. Por quê? Porque a D disponibiliza cálcio. A K2 manda o cálcio para dentro dos vasos, tá? Dentro dos ossos, desculpa. Quando você disponibiliza cálcio em excesso, esse cálcio pode ir para a parede dos vasos e calcificar os vasos. Então você pega aí, você que está na menopausa, já fez um ultrassom de carótida, viu aí que tem um monte de calcificação. Então, isso é falta de vitamina K. Quando for buscar a vitamina K, busque locais de boa qualidade, boa procedência. Então, quando você vai até o equilíbrio procurar, você sabe que lá vai ter boas marcas. Cuidado com a K, porque a gente tem a K1 e a K2, tá? Então, quando você compra um suplemento barato de vitamina K, geralmente ele é a vitamina K1, que é a filoquinona. A filoquinona, ela tem relação com a coagulação e não com cálcio. E quando a gente compra a K2 boa, ela vem de bactéria, ela é mais difícil de ser extraída e, obviamente, por isso é mais cara, tá? Então, cuidado para não tomar K1 fantasiada de K2 e não ter benefício nenhum e às vezes atrapalhar até a sua coagulação. Então, ela vai tirar dos vasos e vai colocar nos ossos. Não adianta aumentar cálcio e não deixar esse cálcio nos ossos, tá? Então, a vitamina D com a K2 ela é sempre lipossolúvel. Então, precisa ser alinhada com o alimento, tá? Então, ela precisa de gordura para ser absorvida. Essa aqui está na forma lipossomal de gota, é uma forma de boa absorção, funciona bem e você vai colocar sempre junto com as refeições, tá? Então, vitamina D e K2 não fiquem sem. E o nosso querido magnésio como terceiro suplemento, eu trouxe aqui um que eu gosto muito, que é um blend, né, que é o biomagnésio, é um blend de magnésio, também você encontra lá no Equilíbrio. E o magnésio. O magnésio, como a gente gosta do magnésio, né? A gente gosta tanto que quem não conhece o podcast tem o episódio número 9, que é só sobre o magnésio, tem 40 minutos dedicado a ele, só falando coisas boas. Mas por que o magnésio é importante na menopausa? Porque ele ajuda nos ossos. Então a gente sabe que o osso é rico em quê? Cálcio, magnésio e fósforo, os 3 minerais mais importantes do seu organismo. O cálcio que dá sustentação, o magnésio que ajusta tudo no seu organismo e o fósforo que dá energia. Então o que é o osso? O osso é um depósito de vida no seu corpo. Quanto mais o seu osso é saudável, mais vida você tem. Então, o magnésio é importante por isso. Quando você não suplementa magnésio, você vai tirar esse magnésio do osso para suplementar o seu corpo e você vai fazer o quê? Vai deixar um osso pobre, um osso mole, um osso fraco e também não vai ajudar. Ou seja, sabe aquelas pessoas que você conhece, talvez até você toma vitamina D, toma, doutor, e minha vitamina D não sobe. Falta de magnésio, que às vezes você não consegue, porque o magnésio participa do metabolismo da vitamina D também, tá? Então, se você tem fraqueza, déficit de atenção, dificuldade com sono, perda de memória, cãibra, hipertensão, diabetes, você precisa tomar magnésio. E se você não tem, cuidado, você tem grande chance de ter, tá? Porque só pela menopausa você vai ter déficit. O magnésio participa de mais de 300 reações no seu organismo. Ele funciona muito como um cofator de praticamente tudo. Tudo que funciona no seu corpo depende de magnésio. Então a gente tem associação hoje de AVC, hipertensão, diabetes, até Alzheimer relacionado à baixa deficiência de magnésio. Então, lembre sempre do magnésio, principalmente na questão dos ossos e do sono. Magnésio ajuda a dormir. E vocês já sabem que mulher na menopausa, qual que é um dos primeiros sintomas no climatério? Perder a qualidade do sono, começar a acordar de madrugada e não sustentar esse sono. Então, o magnésio ajuda muito nessa questão. Peguei outros 2 suplementos aqui para falar para vocês, que é o zinco e o selênio, com uma função antioxidante importante. Vamos começar pelo selênio, tudo lá, hein, gente? Fácil achar. Selênio, esse nome em homenagem à deusa da lua, em grego, que é a Selene.
O selênio é um mineral muito importante no seu organismo. A gente sabe que ele tem muita relação com a tireoide. Basicamente, ele é um grande protetor da tireoide. Ele vai ajudar a sua tireoide a funcionar melhor e ele vai defender a sua tireoide dos ataques. Então, você que tem uma alteração, um Hashimoto, alguma coisa, altas doses de selênio vai ajudar. Mas o que eu quero que você entenda no selênio na menopausa? Ele tem uma potente ação antioxidante. Então, por exemplo, você que está menopausado com aterosclerose, o selênio vai ajudar a não oxidar aquele LDL que vai lá. Então, ele é um protetor dos seus vasos, vai te ajudar a não infartar. O selênio também entra na formação da glutationa, que é aquele antioxidante que a gente já conhece. O selênio tem muita relação com câncer, vários estudos já demonstrando que doses de selênio no sangue abaixo de 100 pode ter relação com alguns cânceres, então o selênio sempre mais alto, tá? Muita castanha, a gente já sabe, né? Tem aquela história de comer 2 castanhas por dia evita o câncer de mama, e é verdade, porque você vai ter uma boa relação. Regula a imunidade, é um grande protetor do seu DNA, ajuda na metilação do seu DNA. Neutraliza radical livre e é o grande protetor da tireoide. E onde que a gente acha o selênio? Na castanha, no atum e lá no Mercado Equilíbrio, tá? Então esse aqui também é uma opção legal. E o zinco complementando o selênio. Como quarto nutriente importante, eu coloquei o zinco e o selênio juntos, porque os dois têm participação como antioxidante e eles se complementam. O zinco é um mineral que eu tenho uma grande admiração pelo zinco também. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu pego hoje tem deficiência de zinco laboratorial, tá? Por quê? Porque o zinco, ele tem uma dificuldade na absorção. O zinco, ele sofre muita alteração. Primeiro, por exemplo, se você congela a sua comida, você pode ter perda de zinco. Se você mistura com tanino, você que gosta de comer tomando um vinho, você pode ter deficiência de zinco. Ele interage com o ferro, ele interage com o cobre, ele interage com o cálcio. Então, na alimentação que você come tudo, você mistura esses nutrientes, você pode ter uma baixa absorção de zinco. Lembrar que o álcool atrapalha, lembrar que grãos e leguminosas pelo ácido fítico, pelos fitatos, também atrapalham a absorção. E cuidado com doses altas de zinco, que ele pode dar um pouquinho de cólica, tá? Então, todo mundo que tiver problema de intestino, principalmente diarreia, vai ter alteração do zinco, tá? Então, muita gente tem zinco baixo por conta disso aí, tá? Então, de olho no seu zinco, porque a maior parte dos pacientes que eu pego hoje tem baixa de zinco e você não pode ter baixa de zinco na menopausa. Vai ajudar bastante aí, ajuda na síntese do seu DNA, ajuda na síntese dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, é um antioxidante e um poderoso neutralizador de radical livre. Lembra que na menopausa você vai ter uma oferta, um aumento de radical livre e você precisa neutralizar isso com zinco. E como último suplemento, né, a gente falou aí do complexo B, da vitamina D com K2, do magnésio, do zinco e do selênio. Todos esses minerais aí e vitaminas que é do complexo B. Por último, eu deixei as proteínas, tá? Que é uma das coisas que mais enxergamos deficiência entre vocês, mulheres. Os homens ainda têm uma boa relação com as proteínas. A gente gosta um pouquinho mais, a gente come carne um pouquinho melhor, mas as mulheres, elas não gostam muito. Eu brinco que mulher que você der um empurrãozinho, sim, principalmente mulher a partir de 40, 50 anos, se você der um empurrãozinho, vira vegetariano. Por quê? Porque a digestão não é boa quando a gente envelhece. Então repare, todas as pessoas que eu pego aí, paciente mais velho, quando você conversa, o que você come? Farinha, 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 farinha e fruta, né? Eles vivem basicamente de farinhas e frutas. Por quê? Porque a digestão da proteína é mais pesada. E a gente precisa de uma oferta mínima de proteína na menopausa. Por quê? Porque a proteína entrega os aminoácidos. E os aminoácidos participam de tudo. Saúde muscular, saúde metabólica, saúde mental, controle hormonal, controle nutricional. Regula tudo. Se você não oferta o mínimo de aminoácido para o seu organismo, o seu corpo não consegue construir. É tijolinho, gente. Se você não colocar tijolinho, não sai casa, não tem jeito. E aí o que a mulher acontece na menopausa? Acontece
ela já tem uma sarcopenia natural, né? Principalmente aquela mulher que não fez exercício. Isso aí vocês vão aprender muito na nossa imersão, o que eu faço para a minha vida, para ter saúde antes de chegar na menopausa. Então, dia 28 tem a nossa imersão, menopausa sem pausa, para você não pausar a sua vida, para você dar um play na menopausa, para você entender como que você chega aos 40, 45, 50 anos com muita qualidade de vida. Porque depois não adianta chegar lá 45, 50 e falar, nossa, eu vou começar agora. Hoje eu fiz um post de exercício e a maior parte de vocês, várias mulheres mandando mensagem, comecei ontem, doutor, comecei essa semana, comecei esse mês, com 45, com 50 anos. Tá bom? Tá bom, pelo menos começou. Mas, se você soubesse um pouquinho antes disso, você já teria começado. Qual que é o problema? Hoje, você entende o exercício como uma obrigação, uma coisa que não tem prazer. Você, depois da nossa imersão, você vai continuar entendendo ele como uma falta de prazer, só que você vai entender da necessidade. Então, quando a gente sabe para que precisa, por que eu faço, talvez seja mais fácil você continuar fazendo. Um grande problema nosso é esperar um resultado que não é o que a gente quer. Então, quando você sabe que é ruim, mas você precisa fazer, você faz mais tranquilo, né? Eu brinco sempre isso. Tem tanta coisa na sua vida que você faz que é ruim, mas você faz porque precisa ser feito. Então, parte disso aí você vai aprender lá na nossa Menopausa Sem Pausa, na nossa imersão do dia 28. Então, quando você fala de aminoácido, e aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês, 3 na verdade, que eu peguei lá no equilíbrio, que não faltou foi opção lá. Então a gente tem o clássico whey protein isolado, a gente trouxe aqui um beef protein, e eu trouxe aqui os aminoácidos também, que são interessantes. Por que eu vou destinar mais tempo a esse assunto, tá? Porque na menopausa, o que eu mais vejo é falta destes nutrientes. Então, quando a gente fala das vitaminas, todo mundo toma um polivitamínico quando vai entrando aí próximo da menopausa, quando tem medo de adoecer, quando tem medo de morrer, a gente vai na farmácia e compra um polivitamínico. A gente sabe que a dose é baixa, o efeito não é tão bom, mas as pessoas acabam tomando, tentam comer um pouquinho melhor, tentam cuidar da alimentação, mas esquece das proteínas e dos aminoácidos. Então, para quem não assistiu, no nosso podcast tem um episódio número 3 sobre macronutrientes, onde eu falo bastante sobre as proteínas. Assistam, escutem, porque é muito importante vocês compreenderem isso, faz muita diferença na vida de vocês. Então, vocês na menopausa começam a evoluir com uma hipocloridria, tem baixo ácido, tem uma digestão ruim, às vezes os dentes começam a ter problema, até por falta de K2, que favorece muito a saúde do dente. Então, a mastigação fica ruim, o dente não fica legal, a gente começa a comer menos. A maior parte de vocês, mulheres, não tem boa relação com as proteínas. E a gente sabe que a gente precisa consumir pelo menos 1 grama quilo de proteína dia, pelo menos. E a gente precisa entender que essa proteína ela tem que ser digerida. Às vezes nem isso você consegue. Por isso a gente lança mão hoje dos wheys, né, ou dos aminoácidos. Qual que é a diferença? O whey a gente tem basicamente 3, concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado é aquele whey que tem mais leite, às vezes ele estufa um pouquinho mais, tem mais lactose. O isolado é basicamente a caseína e o hidrolisado ele tem uma melhor digestão, tá? Qual que faz diferença? O que eu sugiro sempre? Toma e vê qual te faz bem, se não estufa muito, se não dá gases, se não te dá refluxo, se não te deixa muito empachadona. Tem o beef protein, que eu gosto bastante, tá? Esse aqui é um exemplozinho, porque esse vem da carne. No meu ponto de vista, é um dos menos alergênicos relacionado ao leite. E tem os aminoácidos, que são fantástica fonte de aminoácidos. Qual que é a diferença de um whey para um aminoácido? A diferença é que a gente já tem o whey quebrado na forma de aminoácido. Qual que é o ponto negativo? Toma para você ver. Você vai ver que o gosto não é legal e não é fácil descer. O whey, ele é mais tolerável, porque ele é mais docinho, é mais fácil, é mais cremoso. Agora, o aminoácido ele é meio chatinho, você tem que bater, ele não dissolve, o gosto não é bom. Tem alguns sachês, então, que só Deus. Mas é importante. Então, tampa o nariz, manda para dentro, porque faz muita diferença na saúde do seu organismo. Aminoácido é vida, da mesma forma que proteína é vida. Proteína só é vida porque tem aminoácido, e aminoácido é a melhor forma de você suplementar.
Na minha opinião, todas as pessoas menopausadas deveriam suplementar aminoácidos. Todas, 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 tá? Porque mesmo que você queira, lembre-se que além de você comer o quanto você precisa ter certeza dessa digestão. Às vezes você não digere, tá? Então, sim, esses três, né? Existem as proteínas veganas também, que é uma opção, e tem que colocar, tá, gente? Porque principalmente mulher não tolera muito proteína, não gosta muito. Então eu fiz um pouquinho aqui uma orientação para vocês, tá? Se vocês estão buscando o básico, a gente tem o complexo B, o magnésio, o zinco e o selênio, a vitamina D com a K2 e a proteína. Se vocês quiserem encontrar os suplementos, além de todos esses aí, existem outros também que a gente vai falar na Menopausa Sem Pausa, mas todos os lugares que você encontra é lá no Mercado Equilíbrio, que está aqui, e me ajuda a hidratar aqui. Então, pessoal, fica a dica dos 5 nutrientes, dos 5 suplementos fundamentais para vocês. Mulherada, não passem mal na menopausa, passem bem por esse período. Menopausa não é pausa de nada, não é fim de nada, é o início de uma nova vida, de uma nova fase de vida aí, onde vocês, se mudar a forma de enxergar, vocês vão ver que tem muita coisa legal pela frente, tá? Então fica a dica dos 5, fica a dica onde encontrar, tá aqui, Mercado Equilíbrio, suplementos, qualidade, bons preços, e qualquer dúvida que vocês precisarem, o pessoal lá tá também, tem conhecimento de sobra para ajudar vocês. Então não deixem de suplementar, não deixem de conferir também Menopausa Sem Pausa, dia 28.